de Deus, Irmandade, ouça esse testemunho que glorifica ao Senhor. Curta e se inscreva para não perder. Compartilhe as bênçãos. Deus te abençoe. Eu também sinto no meu coração nesta noite de ser grato a Deus perante esta Irmandade, pela obra de amor, de resgate que o Senhor operou na minha vida. Eu agradeço a Deus, queridos, que nasci em uma das menores cidades do estado do Piauí. Não conhecíamos a obra de Deus lá, não existia. Mas o Senhor é um Deus que os seus intentos Ele mesmo os faz cumprir. Em uma época da minha vida, quando eu tinha 19 anos, eu prestei um concurso no banco e passei no concurso. E o banco me chamou e falou que eu tinha que vir para o interior de São Paulo. Eu nunca tinha pisado aqui, aliás, eu não tinha nem para mim, São Paulo era coisa de televisão, né? Lá no meu mundo, era onde eu vivia, enfim. E o banco falou que eu tinha que vir para o interior de São Paulo. E viemos para cá, para Campinas, para a cidade de Campinas. E fiquei um mês aí, irmão. E aí Deus fez uma obra na minha vida. Boa parte da Irmandade ouviu. Mas eu fiquei no centro de formação do banco que tinha em Campinas. E tinha uma senhora que ela lavava roupa para o pessoal do Brasil inteiro que vinha para ir fazer curso. Uma senhora muito simples. E era uma época de inverno, ela pegava as roupas no sábado, levava, trazia no sábado seguinte. E na primeira semana que ela trouxe, eles vinham no carrinho, pegava todo aquele pessoal, ia recolher a roupa. E quando eu paguei ela, no serviço dela, no trabalho dela, quando eu paguei ela falou, Deus que abençoe. Eu falei, amém. E guardei minha roupinha. Segunda semana, ela vinha aos sábados, no final da tarde. Segunda semana, paguei ela como todos faziam. E ela falou, Deus abençoe, como ela falava a todos. E eu falei, amém. Na terceira semana, eu lembro que eu estava até descendo para jogar futebol, estava de shorts, enfim. Quando eu paguei ela falou, Deus te abençoe, eu falei, amém. Na terceira vez, aí ela falou assim, você é crente? Desculpe, mas você é crente? Eu falei, não senhora, eu não sou crente, nem quero ser, falei para ela. Mas no porte dela, eu falei, mas a senhora é crente, né? E ela falou assim, irmão, veio da alma dela, ela falou, por graça e misericórdia de Deus. Eu achei vindo das entranhas, vindo com alegria. Me chamou a atenção, eu falei assim para ela, de que igreja a senhora é? Ela falou, sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar. Isso era um sábado, sem corpo. Eu falei, congregação o quê? Ela falou, cristã no Brasil. Aí eu, com um tom de deboche, falei assim, ai, tem mais esta. Ela ficou bem séria, olhou para mim e falou, tem mais esta. Você não gostaria de conhecer mais esta? Eu falei, não, muito obrigado pelo interesse. Ela falou, mas você admirou de haver mais esta? É porque você conhece outras. Conheça mais esta. Eu falei, não, aqui é difícil sair, entrar, aqui tem horário restrito. Ela falou, mas eu trabalho aqui, meu esposo também, nós moramos aqui dentro. Se você quiser conhecer mais esta, eu te garanto que você não vai arrepender de conhecer mais esta. Eu passo aqui com meu esposo e levamos você. Mas eu queria mesmo ela sair um pouco daquele internato lá, né? Eu falei, tá bom, se a senhora tem esse prazer. Ela falou, 7 horas eu passo aqui com meu esposo e você vai gostar de conhecer mais esta. Eu falei, eu espero a senhora aqui então. 7 horas eles passaram, ela e o esposo me levaram na congregação central de Campinas. Naquela noite era batismo e Deus me chamou nessa hora. Me preservou, me guardou. Irmãos queridos, a planta que o Senhor planta, ninguém arranca. E Deus selou a minha alma com a bendita promessa do Espírito Santo. E me preparou, irmãos, na mocidade, aqui nessa cidade de Campinas. Eu voltei para trabalhar lá. É bom, né? Não vou contar tudo. Depois, 2 anos depois, quando eu voltei para Campinas, eu passei uma prova muito grande aí nesta cidade. Porque, irmãos, eu me tornei prisioneiro de Cristo. Então eu não conhecia, porque eu congregava, eu morava em Coelho Neto, no Maranhão, uma cidade, hoje tem, naquela época não tinha obra de Deus. Ela fica a 40 quilômetros de Miguel Alves, que é a cidadezinha que eu nasci no Piauí. Então, como lá não tinha obra de Deus, eu saía, tinha uma salinha lá, Miguel Alves, eu saía do banco, amarrava a Bíblia em área da garupa, ele da bicicleta me mandava 40 quilômetros. No meio do mato, caía, atropelando porco, cabrito, jumento, eu batia jumento, caía do lado, eu levantava, pegava a bicicletinha e seguia novamente.
E foi deste jeito, desta forma, os primeiros dias nesta graça maravilhosa. E aqui em Campinas, irmãos, na prova que eu passei aqui, eu cheguei em uma situação nesta cidade aí, que um dia eu fui suicidar-me, porque eu não aguentava mais. Eu tinha 22 anos, Deus me tirou do pai, da mãe. Eu tenho só um irmão, homem, nós somos 2 irmãs e 2 irmãos ao todo. Perdi o único irmão que eu tinha, minhas irmãs. Nós somos uma família muito pobre, mas nós fomos criados num lar de amor. Então eu perdi tudo isso, então fiquei isolado, eu quase enlouqueci. E aqui em Campinas eu passei tentação de virar mendigo, ligeiro, essas pessoas que andam com um saco nas costas. Irmãos, passei por isso. Um dia fui suicidar-me na Andrade Neves, uma avenida que desce do Castelo e passa perto da Congregação Central de Campinas. É uma descida muito grande, e lá embaixo tem um viaduto da FEPASA que passa uma linha, então os carros vêm aqui, entram em nível por causa do viaduto e voltam a descer. Então o adversário me mostrou que quando os carros vinham aqui, eles não tinham visão do que estava na continuidade. E eu podia me lançar diante de um carro e acabava tudo, e não tinha como evitar, o motorista não tinha como deixar de me matar. E eu fui para lá. Quando eu cheguei lá, que me sentei num domingo, 7 horas da manhã, eu fiquei esperando os bêbados, os drogados da noite descer a toda como eles desciam, para me jogar na frente do carro. E eu estava ali olhando, lá para cima da avenida de cima, para eles virem. Aí parou o carro do outro lado, era o nosso saudoso irmão Antônio Garcia. Já falei do senhor, baixou o vídeo e falou: o que você faz aí, meu filho? Eu falei: nada, não é para você estar aí essa hora. Vem cá. Eu falei: não, irmão, está tudo bem. Ele foi, deu uma volta, parou, me pegou pelo braço, colocou dentro do carro: vamos embora, eu não deixo você nesse lugar. E dessa forma foi. Quando foi um dia, só concluir esta parte, irmãos. Quando foi um dia, os mais antigos vão lembrar, o dia que o governo federal lançou o Plano Cruzado 2. Foi algum dia, numa terça-feira, na noite de uma terça para quarta, do mês de maio de 1987. Foi lançado esse plano, no mês de maio. E eu, com muitas vezes, passei muitos dias sem comer, passava uma solidão, morava numa repúblicazinha com mais 3 moços. Quem conhece bem a minha história, e alguém pode perguntar, o nome Ezequias Cuba, ancião de Garça, lá com o Francisco Nogueira. Ezequias morava lá na época. E aquele servo de Deus que nasceu em Garça foi um anjo na minha vida, porque quantas vezes ele chegou e eu não tinha comido nada o dia inteiro. E ele chegava e falava para mim: amor, você comeu? Eu falei: nada, Ezequias, mas eu estou com fome. Ele ia comprar um lanchinho para mim. Até que chegou o dia que Ezequias voltou para Garça para casar com a Ana Silvana, sua esposa, e então desabou sobre mim. E chegou uma carta do Banco Noroeste, e eu fui na quarta-feira, levantei, peguei a minha melhor roupinha, passei e desci de a pé, porque eu não tinha um passe de ônibus. E andei 9 quilômetros de a pé até o centro de Campinas. Cheguei no Banco Noroeste e levei a carta. A cidade estava estranha, a cidade estava parada, fechada. E foi quando o guarda chamou o gerente falou do plano econômico do governo federal, que estava tudo fechado. Falei para ele: então isso aqui não tem nenhum valor? E ele falou: infelizmente não. Naquele dia, eu saí pelas ruas de Campinas, no dia anterior não tinha comido nada. Eu saí pelas ruas de Campinas em pranto, falando como um louco, e as pessoas olhavam para mim, me viam andando e falando. Cheguei na casinha, eu dormia na caminha de campanha daquela de bolinha, né? Eu deitei de bruço, caí de bruço e passei o resto do dia chorando, sem nada ter para comer, sem nada ter de esperança, sem nada ter de razão. Quando foi 6 horas da tarde, chegou um dos meninos, o Noel, e chegou com o patrão dele, eles iam congregar no Parque Industrial em Campinas. E ele me viu chorando, voltou lá, falou: moço Sebastião, aqui tem um moço, Raimundo, eu não tenho nem o que falar para ele, dá para nós levarmos ele para congregar? Ele falou: dá. Noel voltou lá e falou: Raimundo, levanta, vamos congregar que hoje o senhor vai falar contigo. E eu de bruço falei: não, Noel, eu não tenho condição de ir. Ele foi, pegou meu terninho, jogou assim, me pegou pelo braço, me puxou sem força nenhuma, me colocou sentado, falou: levanta, me pegou pelos ombros: Raimundo, hoje Deus vai falar contigo. Eu levantei, ele, como o irmão foi desabotoando a minha camisa, falou: troca, põe outra camisa, põe o terno, vamos congregar no parque. Era uma quarta-feira, quando aconteceu aquele plano econômico do governo. E eu fui, cheguei lá, era a maior igreja de Campinas na época, estava mais lotado que está esta congregação hoje, uma igreja enorme. E eu entrei, ajoelhei e fiz uma oração ao Senhor e falei com o Senhor. Minha oração foi assim, igual: falei: Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Qual é a razão da minha existência? Por que eu estou aqui? Senhor, eu tenho 22 anos. Eu não tenho mocidade, eu não tenho alegria, eu passo fome, estou distante dos pais que me geraram. O único irmão que eu tenho, eu
não tenho o carinho deles, eu não tenho o colo do meu pai. Falei, Senhor, o meu pai é pobre lá no Piauí. Mas o meu irmão todo dia toma um cafezinho, ou um almocinho, tem uma jantinha. Por que eu tenho que passar fome dessa maneira? Por que eu tenho que passar solidão desta maneira? Por que eu tenho que passar desprezo desta forma? Eu não quero mais. Eu chorava que os irmãos do lado viam chorar em pranto como uma criança. Eu não quero mais. Eu não aguento mais. Se tu não falar comigo hoje, o porquê disso? O que será de mim? Quando chegou na hora da palavra, os irmãos devem conhecer, o irmão Cides Martinez, hoje está com Alzheimer, está velhinho, mas era o ancião do Parque Industrial, e ele estava naquele dia atendendo o Santo Culto. E quando chegou a hora da palavra, o Senhor mandou o primeiro de salmos. Eu lembrei, o primeiro de salmos o Senhor mandou naquela noite. E ele estava pregando a palavra. E quando chegou numa altura, ele parou e falou, hoje entrou um moço aqui. E eu estava de cabeça baixa chorando. Quando eu levantei, bem na ponta do banco, ele estava falando, você está aí. Glória a Deus. E hoje tu chegaste aqui e fizeste uma oração e disseste, quem sou eu? Glória a Deus. Qual é a razão da minha existência? Glória ao nome do Senhor. Deus fala, Deus fala. Porque eu tenho que passar. E repetiu, tudo que a Irmandade já me ouviu falar. A única palavra que ele não repetiu precisamente foi Piauí. Porque ele pregou assim, tu disseste aí, Senhor, o meu pai é pobre lá no norte. Não usou a palavra que ele falou, não. Meu pai é pobre lá no norte. Mas meu irmão todo dia tem um cafezinho para tomar, um almocinho, uma jantinha. Por que eu tenho que passar tanta fome? Eu tenho, Senhor. Por que eu tenho que passar tanta tristeza? Uma revelação maravilhosa Deus deu ao seu servo. E o Senhor, para a honra e glória do seu nome, Irmandade, como ele falou assim, ouve o que o Senhor te diz. Numa casa existe uma viga no ponto mais alto do telhado, chamada cumieira. A cumieira é uma viga diferenciada em largura, em altura, porque sobre ela repousam os caibros, sobre ela vai o equipamento, sobre ela o peso das telhas. Então, tudo vai sobre ela, sobre a cumieira, para que o sol não queime os que estão dentro da casa ao dia, nem para que o sereno da madrugada não os deixe dormir na noite. E o Senhor fez uma promessa, amados irmãos. Não vamos nos adentrar nesta parte. E chegou por último para a Irmandade entender. O Senhor falou assim, olha aqui. Aí ele pôs o dedo aqui no primeiro irmão que estava aqui, e ele correu silencioso, assim como numa multidão desta. E o Senhor visitou a Irmandade. Quando ele chegou na última irmã, voltou lá e falou, está vendo esse povo, essa multidão? É o meu povo. Hoje, no meio dessa multidão, você está aqui no anonimato tal, que ninguém conhece o teu nome. Que ninguém, após o culto, vai te abraçar e dizer, tem uma jantinha para ti, querido, lá na minha casa. Ninguém vai te dar uma caminha gostosa para você dormir hoje. Ninguém sabe quem tu és. Perdido no anonimato da multidão, vestido de angústia, de tristeza, de solidão, de desprezo. Santo é o nome do Senhor. Mas chegará dias na terra que o Senhor, o que Ele tem a fazer na tua vida, eu transformarei todo esse anonimato e solidão em amor. E a multidão do meu povo te amará dos quatro cantos desse país. Irmãos, isso foi Deus que fez, amados irmãos. Te amará dos quatro cantos desse país. Te amarão no norte, te amarão no sul, te amarão no leste, te amarão no oeste. Os mais velhos te amarão como filho, os da tua idade te amarão como irmão entranhável da mesma placenta, e os mais novos te amarão como pai, mas te amarão. Eu dou graças a Deus que o Senhor, por misericórdia, tem dado amigos, muitos amigos nessa graça maravilhosa, tem cumprido a sua palavra. Fui ordenado por 25 anos no ministério, eu tinha 25 anos de idade. No dia da minha ordenação levei um do Mobiliel, foi o saudoso Mobiliel Espina que me ordenou, né? Mas graças a Deus que o Senhor deu na boca do seu servo, tem cumprido, e aqui estamos nós. Querida Irmandade, uma obra que pediram para contar, e muitos já ouviram, é uma obra mesmo maravilhosa. Onde eu estava em viagem, irmãos, no sul de Minas Gerais, eu parei numa cidade para visitar um cooperador. Meu amigo estava vindo do Piauí para passar na casa da minha sogra. E paramos lá. E não tinha culto naquele dia. E ele, o cooperador, falou, não tem um culto a 14 quilômetros daqui numa cidade. Vamos congregar lá? Eu falei, sim, irmão, como Deus preparar. E nós fomos, congregamos, um culto abençoado. Terminou o culto, aquela irmandade, irmãos amorosa, veio uma irmã, tinha muitas irmãs se saudando, irmãos também, veio uma irmã chorando, e ela me saudou, paz de Deus, irmão,
Falei, amém, irmã, Deus abençoe. Como saudamos qualquer serva de Deus. Mas quando eu soltei a mão dela para puxar, ela reteve minha mão, ela segurou firme minha mão. Quando ela segurou, então eu olhei para a face da serva de Deus, o que ela tinha expressado. E ela falou, irmão, perdoa. Mas eu fiz assim para convidar o irmão para o irmão passar na minha casa, para orar pelo meu filhinho que está muito enfermo. Eu falei, irmã, Deus te abençoe, serva de Deus, mas hoje não é possível, porque eu não estou aqui na cidade, ela não sabe, eu estou em outra cidade, nós temos um compromisso lá, mas nós vamos orar, apresentar o filhinho da irmã. Tá bom, irmã? Deus te abençoe, saúda seu esposo. Puxei minha mão e ia desviando dela, ela pegou, me cercou, eu assustei um pouco, porque ela tomou minha frente, ela olhou para mim chorando e falou, olha, irmão, a minha casa hoje não tem alegria, a minha casa não tem uma festinha, a minha casa tem tristeza e dor, irmão, a minha casa está cheia de tristeza e dor. Passa na minha casa. Eu falei, eu entendo, servo de Deus, eu compreendo, mas é que eu não tenho disponibilidade, eu estou aqui trazido pelo servo de Deus. E outra coisa, Deus que vai ouvir nós orar na casa da irmã, também ouvirá, nós orarmos lá, nós vamos orar, temos visita a fazer, lá apresentaremos o filhinho da irmã. Tá bom, irmão? Deus te abençoe pelo teu bom prazer, mas hoje não dá. E tentei desviar dela, ela me cercou de novo, ela foi tomada por uma autoridade assim, ela falou, não, irmão, não, eu só vim te chamar porque Deus me mandou te chamar. Quando ela falou aquilo, eu ponderei, ele estava com os cooperadores, falei, tá bom, irmã. Eu olhei para o irmão e falei, tá, mano, uma pedida para passar. Eu falei, então, irmã, é só uma oração. Ela falou, é tudo que eu quero, irmão. E seguimos para lá, uma família simples, um carrinho simples, chegando lá, como a gente chama do Piauí, na ponta da rua, né? Lá, afastadinho, paramos na porta de uma casa humilde, irmão. Quando abrimos as portas do carro, vi os gritos de uma criança. Ai, a irmã começou a chorar, o pai também, nós descemos. Quando entramos lá, irmãos queridos, eu me deparei com um quadro. Era um irmãozinho, filhinho dele, tinha 4 anos e meio. E ele tinha dado uma dessas enfermidades que começa no dedo, sobe, toma pé, perna acima e amputa. Nós sabemos que existe esse tipo de enfermidade. Tem que amputar a perna. E era o que tinha acontecido com ele. Ele estava deitadinho na cama de casal dos seus pais. O pai, para a perna não ficar abaixo, pôs uma caixa, um travesseiro, amarrou 4 barbantezinhos assim nas pontas da caixa. O forrinho era de pinho, ele pregou uns preguinhos e amarrou. Então isso deixava a perninha dele mais elevada, mais inchada, irmão, parecia carne em decomposição, sabe, coisa podre de 2, 3 dias, aquele pé muito aberto, extremamente aberto. Irmão, era tanta dor naquela criança, era tanta dor. Irmão, ele estava internado em Poços de Caldas e ele ia para Belo Horizonte, ele estava com encaminhamento para ir amputar a perna em Belo Horizonte. Ele só foi dormir em casa porque era no caminho que a ambulância tinha que fazer e permitiram, ele queria dormir com a mãe, permitiram, os irmãos foram desesperados buscar a palavra naquele dia da congregação. Então, queridos irmãos, era tanta dor que ele parecia alguém que está em choque térmico. Os irmãos já viram que perde o controle, assim que fica quando dá choque térmico, que ele estava naquele jeito de dor, empurrava assim a mão no rostinho, empurrava do olho e dizia, dói, mamãe dói, papai dói, Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor. Irmãos queridos, um quadro muito difícil, a mãe chorando e o pai também, eu pasmo assim diante daquela situação. Eu estava do lado da testeira aqui na cama, irmãos, eu fiquei olhando e o pai lá na frente, o pai de um lado, a mãe do outro, a cama cheia de espuma de travesseiro que ele tinha cortado no dente, ele tinha mordido tanto aquele travesseiro que estava cheio de espuma de travesseiro. Tinha ficado uma irmãzinha de uns 13, 14 anos com ele, mas a morfina não dava mais conta, e se tomasse além da dose ele dava, irmãos, uma parada cardio, irmãos. Não era cardio, era pulmonar, tem o nome que se aplica direito a uma parada, né, do pulmão, que a morfina provoca se ela for em quantidade maior. Enfim, queridos, quando eu olhei aquilo lá, ele descontrolado de dor, e eu olhando aquela situação, eu lembrei do tempo, falei, irmão, perdoa, mas vamos orar. Eu falei, irmão, eu que peço perdão, foi por seu véu, serva de Deus, ela pôs o véu para oração, irmão Julião, mas aquela irmã tinha falado a verdade. A casa dela era tristeza e dor, tribulação, não tinha lugar para paz, não tinha lugar para comunhão, não tinha lugar para mentir a Deus. E eu não conseguia orar, eu não conseguia comunhão para orar. A criança gritando, dói, eu clamando o Senhor, meu pai levantava e a mãe beijava, ô meu filho, eu tenho paciência, ô meu filho, nós vamos orar. Meu irmão, eu naquela guerra, sem conseguir comunhão, inspiração, virtude para fazer uma oração. Mas de repente o Senhor veio e me tirou daquele lugar, sabe? E eu senti em espírito que eu subi, a minha alma foi a um lugar de paz. O Senhor é um lugar de paz. E quando eu cheguei àquele lugar de silêncio, eu não ouvi mais o grito dele, eu lembro que a minha alma, com certeza, clamou para o Senhor, tem piedade dele. Eu falei, Senhor, tem piedade dele. O Senhor falou para mim, meu servo, unge ele, que eu tenho uma obra. Mas eu, né, que o ministério, que é conhecedor dos nossos
ensinamentos. Eu não podia ungir, irmão. Eu estava ali naquele lugar, não conhecia ninguém, não sabia quem era a família. Eu falei, Senhor, eu não posso ungir, eu não posso, Senhor, não tem ninguém do ministério aqui, eu não posso fazer isso, Senhor, tem misericórdia. Comecei a contender naquela situação. Aí quebrou um daqueles barbantinhos, de tanto ele se debater, quebrou e magoou a perna. Irmão, ele deu um grito tão grande de dor, e eu levantei, aquela criança começou a chorar tanto, nós levantamos, ajudei a segurar a caixa, o pai voltou a emendar o barbante. Irmãos, novamente outra guerra, novamente o Senhor veio e me tirou, e eu clamei uma segunda vez, falei, Senhor, tem misericórdia dele. O Senhor falou para mim, eu já te mandei, ungi ele. Senhor, o que o ministério daqui vai dizer que eu passei fazendo unção na região, Senhor, eu transgrido o ensinamento se eu fizer. O Senhor falou assim para mim, esta obra é minha. O Senhor falou isso, irmãos, eu de lábios cerrados, irmandade, sem abrir a boca, só no coração pedi, falei, Senhor, se for para ungir, me dá um sinal. Quando eu falei, se for para ungir, me dá um sinal. Irmãos, o pai da criança lá na cabeceira começou a gritar e falar, irmão Raimundo, o Senhor está mandando o irmão ungir o meu filho, unge o meu filho. Aleluia, aí o Senhor chegou. Quando o Senhor chegou, vai embora as dúvidas quando ele chega. Quando ele chega, a paz entra. Quando ele chega, a maravilha acontece, queridos. Quando ele chega, ele faz a obra. E eu falei para ele, irmão, pega qualquer azeite que a irmã tem aí. O Senhor me mandou ele lá se debatendo de dor. O irmão pega, irmão, Deus me mandou ungir ele. Viu, o pai levantou, foi por trás, assim, da cabeceira da cama, minha irmã, e desceu, assim, os braços por cima da parte de trás da cama, para segurar o rostinho dele, que ele falava, o pai, meu filho, espere, nós vamos orar, meu filho, você vai ser ungido, e ele transformado de dor. Irmão, foi uma oração rapidinha. Quando foi para fazer unção, eu abri os olhos, porque ele estava se debatendo, eu vi o pai segurando firme. Quando o pai segurando firme, eu tremendo os lábios de dor, dói. Irmãos, que eu coloquei o dedo com azeite, como manda a palavra, na testinha dele. Eu fechei os olhos para dar continuidade à unção. Irmãos, eu só fiz uma espalhadinha assim, quando eu girei um pouquinho, espalhando o óleo, fazendo a unção, ele puxou a manga da blusa da mãe e começou a dizer, passou, mamãe. Imagina, uma criança de 4 anos querendo consolar o pai e a mãe. Passou, viu, papai? Não estava doendo, despedimos daquela família querida, fomos embora. 1 ano e meio depois eu voltei lá na região, lá na cidade que eu estava hospedado, e eles levaram ele já com 6 anos para eu ver. Aí eu falei, não, é ele. Falei, não, o que aconteceu? Eu falei, Raimundo, não sabe quando nós temos uma parte muito inchada do nosso corpo que começa a regredir, que enruga, fica aquelas ruguinhas? Eu falei, sim. Ele falou, irmão, mas seu dia, a perna do meu filho estava desinchada, cheia de ruguinhas. A ambulância parou na porta, vamos para Belo Horizonte, está marcada a cirurgia dele. Eu falei, o meu filho não vai para Belo Horizonte, o senhor tem que assumir um termo de responsabilidade. Ele falou assim, meu Deus já fez isso por mim, eu assino. Despediu, 7 dias depois estava correndo para todo lado. Irmãos, eu vou contar uma obra que Deus fez, que eu percebo o Espírito, e o Senhor já me fez saber. Eu passo tempo sem contar, mas o fundamento dela, a fundamentação dela, a essência dela, o testemunho dela, promove, anuncia, brada ao povo de Deus, irmãos queridos, que nós não podemos deixar o amor esfriar em nós. E como tem uma multidão aqui, eu pedi ao servo de Deus licença. Eu vou contar para a irmandade. No ano de 1988, eu morava em Campinas, irmão. Era novo de casado, tinha 1 ano de casado. Naqueles dias, ali no centro de Campinas, tinha uma nossa irmã, que era um evangelista mesmo, um dom precioso, nossa irmã diz. E ela morava, o seu esposo era zelador de um prédio de apartamentos no centro de Campinas, então eles moravam num apartamentinho. E o trabalho dela era, ela olhava as crianças do casal de médicos, no Nova Campinas, que é um bairro colado a Campinas. Eu vou até detalhar aqui um pouco isso aqui, que alguém possa conhecer. Ali tem o que separa a Zona Princesa do Oeste, uma avenida que tem onde fica o estádio do Guarani.
Então, para ir para lá, Nova Campinas, para cá, centro de Campinas. E ela passava aquela avenida porque era no Nova Campinas que morava a família que ela trabalhava. Só que ali tem um viaduto da continuidade da Moraes Salles, passa no centro de Campinas, que passa por cima da avenida. E quando foi um dia, irmão, a nossa irmã estava orando para dormir, e o Senhor falou com ela, visitou ela, e falou para ela de José. Ela levantou, pegou a Bíblia, leu sobre José, filho de Jacó. Deus não fez ela saber nada, ela dormiu. No dia seguinte, ela saía cedinho. 10:15 para 6 ela saía, isso é o relato dela para mim, irmão e minha esposa. E quando ela chegou ali no viaduto, que ela não passava por cima, ela descia ao lado, quando ela ia descendo ao lado, o Senhor visitou ela. Eu falei para ela, minha serva, olha para o teu lado. Quando ela olhou para baixo do viaduto, esses dias eu passei lá, está tudo cheio de retorno, o asfalto tomou conta, mas naquela época era jardim, era tudo ajardinhado. Quando ela olhou para debaixo do viaduto, nos arbustozinhos que ela tinha ali, tinha um monte de trapos, de molangos, de lixo. E ela se aproximou, valente, irmãos, no dom de Deus. Ela se aproximou e ela viu que debaixo dos molangos, dos trapos, tinha um homem. E o Senhor falou para ela, este é o José que eu te falei ontem, ensina a minha graça para ele. Glória ao nome do Senhor. Ela, irmãos, como já falei, no dom que Deus deu a ela, ela tocou nele e falou, seu José, acorda, porque Deus me manda a ti com boas novas, desperta, que eu tenho que te falar de um Deus maravilhoso. E começou a anunciar ali para ele, mas ele não deu muita atenção, não falou nada, o horário venceu, ela foi embora. Esqueceu dele. No dia seguinte sucedeu da mesma maneira, aí ela preocupou. Irmãos, e essa irmã ligou para mim na noite, ela foi orar, o Senhor ligou a mim, minha esposa, e ela ligou no dia seguinte e me contou esta parte que eu acabei de falar para a irmã. E eu falei para ela, irmão, o que a irmã requer de nós? Ela falou assim, irmão Raimundo, como Deus me revelou, meu irmão e sua esposa, eu quero que os irmãos façam uma visita lá comigo. Eu falei, tá bom, irmão, marcamos a visita para a noite e fomos. Querida, irmão, eu vou relatar um pouco ele, um homem de 68 anos de idade, mas a melhor expressão que poderia se aplicar nele seria lixo humano da sociedade. Irmãos queridos, uma situação tão terrível, um cabelo enorme, do rosto dele, a barba, ele era um homem de muita barba, e a barba dele, ele comia um latão de lixo que tinha assim, só que ele comia que nem um cão, porque as unhas dele eram tão grandes que racharam, então todas as falanges dos dedos dele eram tudo inchada, dolorida, ele não pegava nada com a mão. Ele quando muito pegava assim, porque isso aqui eram unhas e sangrava. Então ele comia que nem um cão, ele entrava dentro do latão de lixo e comia. Então a barba dele, a todo instante se olhava, tinha comida podre, macarrão, feijão, permão, que negócio tremendo. Então eu olhava para o rosto dele, tudo que a gente via era dois profundos olhos de tristeza, não via-se mais nada. Fazia suas necessidades da própria roupa. Era um homem que a gente olhava assim, chegava a 5 metros de distância dele e sentia um mau cheiro insuportável, irmãos. Bicho de pé no corpo inteiro, desde os pés, as unhas dos dedos dos pés haviam crescido tanto e foram enrolando, e por baixo era tudo cheio de fezes, de urina. Irmãos queridos, era uma situação extrema, que ninguém podia alcançá-lo. E quando nós chegamos naquela noite, irmãos, passamos, levamos uma jantinha, fizemos uma garrafinha de café, levamos umas frutas, e nós chegamos ali debaixo daquele viaduto, uma das regiões mais ricas de Campinas, sentamos ali no coisa do canteria, comecei a descascar as laranjas, preparar o cafezinho, e minha irmã disse a minha esposa, falando para ele dessa graça, ele era silencioso, ele não respondia, ele não tinha olhar, ele não tinha voz, ele não tinha nada, porque não se viu os seus olhos. Santo é o nome do Senhor. E, queridos irmãos, ele tomou o cafezinho, irmãos, na segunda visita que nós fomos lá, tinha dado um sereninho à tarde, irmão, e ele devia estar dormindo com o rosto em terra, porque quando nós chegamos era 8h30, ele já estava dormindo, nós batemos nele, seu José, acordamos, e eu lembro perfeitamente, isso foi de 88, mas eu lembro da mão tremente dele levantar assim, e tirar os trapos cheios de fezes e urina que ele ficava debaixo. Quando ele levantou assim, que eu olhei para ele, irmão, me deu uma repugnância porque ele não parecia um ser humano. Quando eu olhei assim para ele, que tive aquele impacto, o Senhor, a primeira vez o Senhor falou comigo, e disse, meu servo, está vendo esse homem? Eu amo esta alma. Eu amo esta alma. Irmandades. É por isso que eu tenho prazer de contar esta obra, porque o amor está esfriando, esta multidão precisa ouvir que o amor. Quando o Senhor falou, eu amo esta alma, eu não sei explicar para a irmandade, mas caiu sobre mim um amor por ele. Eu amei, eu vi o amor crescer dentro de mim, eu amei como se ele fosse o meu pai. O meu pai.
E eu comecei a chorar de amor. Foi uma obra que Deus fez, irmão. Eu comecei a chorar de amor. Um amor que juntava uma misericórdia, com uma vontade de tirar ele daquela situação, uma vontade de ver os seus olhos, uma vontade de ver ele chorando de virtude. Eu sei, irmão, que alegria. E eu chorando, eu não conhecia, eu só levei minha mão assim, toquei um pouco na cabeça dele, naquele cabelo enorme, mas retirei a mão. Meu desejo era ter tirado ele naquela noite, debaixo daquele viaduto. Mas quando foi na visita seguinte, nós trouxemos, eu falei para ele, irmão José, a partir de hoje eu não quero mais ver o irmão naquela, vai passei chamar ele de irmão, naquela lata de lixo todo dia, eu vou sair do meu trabalho, eu venho aqui, eu trago uma marmitinha pro irmão, tá bom, pro irmão comer, porque Deus te ama, eu falei para ele, aleluia, fui, compramos 2 cobertas de lã, uma coberta quentinha, trouxemos da loja, irmãos, mas a legião que dominava ele era um prisioneiro. Na visita seguinte já estava tudo rasgado, não sei como acontecia, tudo rasgado, cheio de fezes, urina. Falei, meu Deus, que situação. Mas para abreviar, em seguida, um dia nós chegamos lá e ele falou pela primeira vez, nós já estávamos achando que ele não entendia, que ele era mudo, que ele não entendia o que falávamos. De repente, após a jantinha, ele abriu a boca e falou assim, eu tenho a falar para vocês uma coisa. E nós nos maravilhamos de ele falar, falamos, né? Pode dizer. Ele olhou para si, levantou a cabeça e falou, eu preciso ser batizado para salvar. Aleluia. Quando ele falou assim, eu falei, irmão José, este batismo não é para lhe dar uma casa, não é para lhe dar uma esposa, não é para lhe dar roupas a vestir, mesa com pão. Esse batismo é para levar a nossa alma a ver a face de Deus como ela é. Quando eu falei assim, lá de dentro rolou 2 lágrimas sobre aquela barba imunda. E o Senhor falou para mim que era a alma dele clamando por liberdade. Deus nos visitou e nós marcamos de pegar ele no dia do batismo, irmão. No dia do batismo fomos para lá e eu clamando a Deus para a legião não tomar ele. Peguei ele e ele quis que levasse tudo, aquele negócio de fezes e urina, e eu coloquei tudo no porta-mala do Fusquinha, meu carro no Fusquinha, sentei ele na frente, todo molhado, todo imundo. As 2 irmãs sentaram atrás e nós rumamos para a casa da serva de Deus. Quando chegou lá, minha esposa foi cortar o cabelo dele, teve que usar um garfo, não tinha uns garfos daqueles antigos italianos, irmão, ela teve que usar aqueles garfos enfiados aqui, tinha uns 2 dedos de uma pasta de sujeira, levantava a ponta da tesoura, cortava, tirava, colocava aqui devagarzinho, forçava um pouquinho, tirava e foi cortando tudo aquilo lá. Ele quietinho, não reclamava, tinha hora que sangrava, mas ele ficou quietinho. Quando terminou, eu levei ele para o banheiro e falei para ele, não, já não tenha vergonha de mim, me receba como filho que Deus te deu. Mas irmão, quando eu tirei os trapos que ele vestia, que eu vi a situação, o cheiro foi tão forte que começou a me dar náusea, eu comecei a ter ânsias. Quando eu comecei a passar mal, eu falei, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. O Senhor falou para ele, faz para ele que tu estás fazendo para mim. Quando o Senhor falou assim, Deus me visitou com a promessa e tirou do olfato, eu não senti mais o mal cheiro dele. Eu comecei a cuidar, irmãos, eu comecei a cuidar. Peguei uma mangueira, coloquei aqui, eu tirava aquela comida toda com as unhas mesmo de muitos anos, e aí passava o barbeador, descobria um pouquinho, jogava a mangueira, tirava um tanto, novamente passava o barbeador, ia tirando um pouquinho aos poucos, foi descobrindo aquele rosto cheio de rugas, marcados de aflição nesta vida, irmão. E quando eu terminei de barbeá-lo, queridos irmãos, que eu vi a sua face, o Senhor me alegrou muito, e eu comecei, sentei, irmãos, sentei no banheiro, coloquei os pés dele no meu colo, fui tirando os bichos de pé, cortando as unhas, tirando as fezes, limpando, falando língua, o Senhor me limpando. E tudo isso numa virtude muito grande. Aleluia, queridos irmãos, quando terminou, assinei ele completinho, tudo como nós fazemos ao nosso próprio corpo, ou como uma mãe faz ao seu filhinho, cuidei completinho, enxuguei. Irmãos, quando vesti a roupinha que Deus preparou para o irmão, não dá para calçar o sapato do irmão, os pés do irmão estão muito feridos. Ele olhou para mim e falou assim, eu nunca pus um sapato. Então senta aqui, fiz bolinhas de algodão, calcei 2 pares de meia, calcei ele. Quando eu tirei ele do banheiro, quase 2 horas depois, as irmãs começaram a manifestar uma glória maravilhosa. Pegamos ele, coloquei na Bíblia do irmão, rumei para o Bonfim. No caminho eu fui duro com ele, o irmão não vai batizar, o irmão vai ouvir a palavra da vida que te anunciamos. No batismo, segundo o chamado de Deus, falei para ele, sentei ele no meio da mandade, fiquei do lado. Tomando a Deus para a legião, não vim tomar ele. De repente, já nas águas, o servo de Deus, houve aquele silêncio, irmãos queridos. E naquele silêncio, ele fez menção de levantar. Quando ele fez menção de levantar, eu catei aqui no braço dele, pensei que ele ia. Quando eu peguei o braço dele, falei, para onde o irmão vai? Eu segurei nesse braço esquerdo, tá? Quando eu segurei firme, falei, para onde o irmão vai? Ele com essa mão, as falanges do dedo, tudo vermelho, em carne viva, cheio de buracos que eu tinha tirado a bicha do pé, mas aquela mão daquele jeito bateu no peito e falou, tem uma voz me chamando aqui.
segurar em mim, escorar em mim, eu comecei a trazer. E quando eu comecei a mandar, não sabia quem era, mas Deus tomou mandar numa visitação, com boas-vindas ao príncipe que estava chegando no palácio, mas trouxe ele. Entrei, né? Como era o meu filho, eu cheguei aos montões de conhecer, eu falei, irmão, sei que vocês estão aí para isso, mas deixa eu trocar ele. Eu não pode trocar, irmão, cuida dele, né? Eu fui, troquei e soltei ele aqui. Quando eu soltei ele na mão dos servos de Deus, quando o Senhor colocou a mão na cabeça dele, irmãos amados, Deus falou uma coisa para mim que nunca mais saiu da minha mente. Então o Senhor Deus pôs a mão na cabeça dele, logicamente, falou, irmão. Quando chamou ele de irmão, o Senhor falou para mim, eu chorando ali, o Senhor falou para mim, meu servo, na minha graça eu coloco quem eu quero. Quando levantou, brilhava, peguei ele, me enxuguei, coloquei a roupinha, para abreviar, irmão. A Irmandade soube, a Irmandade tinha um terreninho num lugar chamado Jardim Paulista, já era município de Montemor, hoje lá é um bairro bem estruturado. Naquela época era até uma invasão, na verdade, tinha uns caminhos lá ainda, umas gambiarras de energia, mas a Irmandade pegou o terreninho que ela tinha comprado lá e a Irmandade foi construir 3 cômodozinhos. Aí Deus preparou 5 ternos, 20 camisas, calças, 5 pares de sapatos, fogão, geladeira, sofá, cama, coberta. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, meus queridos. Levamos ele para lá e foi uma festa. Transformou aquele homem. E ele pegou, porque era no fundo a casinha, na parte da frente ele dividiu o terreno e de um lado ele plantou um jardim. Não sei onde ele arrumou tantas mudas e sementes e flores. Do outro lado ele plantou 3 canteiros, um de quiabo, já faz algum tempo, um de quiabo, o outro, irmãos, de cebolinha, ele fez um canteiro de cebolinha e o outro de mandioca. Ele plantou 3 canteiros. E um dia eu cheguei, estava tudo aquilo lá em flor. Eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falou, a vida do meu filho dele. Hoje ele veio, aleluia, 1 ano e meio, o meu prazer. Todo domingo, 5h30 da manhã, eu e minha esposa pegava nosso fusquinha e ia lá para Montemor, do Jardim Paulista. Quando eu saía do asfalto, que eu pegava a estradinha de terra, ele já estava esperando nós. Quando ele viu meu carrinho, os vizinhos já sabiam, levantava os braços e começava a dizer, vai vir os meus filhos que Deus me deu, eu chegava, beijava de um lado, minha esposa beijava do outro, ia falar das coisinhas dele, enfim, isso foi 1 ano e meio. 1 ano e meio depois o Senhor veio e levou o príncipe para o reino. Levaram ele para Capivari, para Montemor e para Capivari no meio da semana. Quando eu fui no final de semana, o Senhor tinha recolhido ele tinha sido enterrado como indigente. Eu fui lá, o Senhor não sabe como eles enterram como indigente. Eu fui lá, terminei de fazer a sepulturazinha dele, coloquei umas flores e saí chorando. Eu, a Lindice, minha esposa. Quando chegamos na casinha dele, o jardinzinho dele estava todo em flor, anunciando uma alegria do céu, irmão. Nós fomos orar, o Senhor deu uma oração para Mandiz. E a serva de Deus estava orando, no meio da oração, o Senhor falou comigo, porque eu chorava muito, o Senhor falou para mim, não chores, não chores. Eu estava indignado de ter sido enterrado como indigente, o Senhor falou para mim, não chores. Aleluia, a carne de nada aproveita. Ser fiel até a morte, tu verás no reino da minha. Descobri nada dele, nem quem era sua mãe, porque eu lutei para aposentar ele. Eu soube quem era sua mãe, quem era o seu pai, quem era a sua família, nem onde ele nasceu. Tudo que eu soube é que ele chamava José Jacó. Ele falou um dia para nós. Eu tenho certeza que um dia ele estará conosco. Um dia ele estará conosco nas portas. Por isso, Irmandade, vamos amar. Vamos amar. Vamos amar, queridos. Agradeço a Deus por tudo. Trouxe e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Força, Deus seja louvado. Irmandade, que estas palavras tenham caído no coração de cada um de nós. Construção e edificação. Estes são os edificadores da santa obra de Deus. São os que estão andando e chorando e trabalhando. E um dia receberemos o prêmio da sua vida. Irmão, só um minutinho, por favor. Aqui tem um irmão e esse irmão tem um porteiro que vai testemunhar. As 4 irmãs, 8 e 10. Se só nos ajuda após os irmãos que estão para testemunhar, nós encerramos a liberdade. E aí nós íamos ter um templário também para a palavra. Tá bom assim?
Deus que abençoe a compreensão, tá? Por favor. Deus seja louvado. Agradeço a Deus por esses 50 anos de misericórdia que Ele me chamou na sua graça. Irmãos, eu não tinha propósito nenhum de levantar, mas por esse hino 23 aí foi um sinal que eu pedi para Deus. E eu tenho certeza que eu estou levantando, confirmado por Deus. Então, irmãos, Deus me pediu um testemunho. A minha filha, com 6 anos, estudava num colégio Santa Gema, lá no Tremembé. E um dia, as madres lá chamaram minha esposa e falaram: olha, sua filha vai ser reprovada porque é a única da classe que não consegue falar corretamente. Em vez de falar dragão, ela fala dragão. Brasil, ela fala Brasil, ela não consegue colocar o R nessas sílabas aí. Então, quando eu cheguei em casa, minha esposa falou assim para mim: a escola é cara, me falaram que nossa filha vai ser reprovada porque ela é a única da classe que não consegue falar corretamente. A gente precisa pôr um fonoaudiólogo urgente. Eu cheguei e falei para ela: olha, primeiro eu vou no quarto falar com quem entende tudo de fono e de áudio. Dobrei meus joelhos, irmão, fiz um voto a Deus. Eu vou resumir ao máximo, irmãos. 10 dias depois, ela estava falando corretamente e ela colocava R. Ela colocava R até onde não tinha, irmãos. A abóbora, ela falava abóbora. E ela foi aprovada. No ano seguinte foi a matemática. As irmãs chamaram lá de novo minha esposa, falaram: ela está precisando de muita nota na última prova. Nós estamos avisando, a escola aqui é cara, provavelmente ela vai ser reprovada. Aí, irmãos, minha esposa passou para mim o problema. Eu falei com a minha filha: olha, Edelbai, você pode até ser reprovada, mas nós vamos rachar essa matemática todas as noites. E a gente fazia isso. Eu congregava todas as noites e vinha do culto e ficava com ela das 9h30 até umas 11h30, todos os dias. Aí, irmãos, um dia eu vim da Vila Albertina, Deus veio me visitando pelo caminho, cheguei em casa, peguei os livros com ela. Quando chegou na hora de dormir, falei: Deus, vamos dormir. Ela falou: pai, vamos orar. Falei: vamos, né? Eu não sentia de orar, ela começou a orar. E ela falou no meio da oração: pai, como é que chama aquele tio de São Caetano? Eu falei: Elias. Aquele meu tio tinha parado de congregar, estava no bar, bebendo e jogando bilhar. E aquela minha filha orou e falou: Senhor, não deixa mais meu tio Elias beber. Irmãos, Deus ouviu a oração daquela criança. Aquele meu tio voltou para a congregação, parou com o bilhar, parou com a bebida e foi até o fim da vida, que há uns 2 anos atrás, quando Deus o recolheu firme na graça de Deus. Essa minha filha na época tinha 6 anos, então isso daí foi em 86, porque ela tinha, essa parte da matemática foi em 87. Aí, irmãos, quando ela terminou de orar, Deus falou: fala para ela que ela vai ser aprovada. Falei: Senhor, de jeito nenhum, não vou falar não, minha filha vai ser reprovada, depois vai perder a fé. A única coisa que eu não quero é que meus filhos percam a fé. E Deus falava: fala para ela. Olha, irmãos, cheguei para minha filha e falei: é o seguinte, Deus manda te dar um recado, você vai ser aprovado. Aí, irmãos, eu fui para o meu quarto, fui sentindo uma virtude tão grande de Deus, e minha filha lá do outro quarto falava: pai, eu estou sentindo uma virtude, eu estou sentindo uma alegria tão grande. Ela tirou 9,5 na prova, irmãos, e foi aprovada, passou de ano de novo. Aí eu estava fazendo uma viagem em 2012, lá pela Inglaterra, e daí, irmãos, estava em Birmingham, fui congregar, e um irmão chegou para mim e falou assim: irmão, eu tenho uns 6 apartamentos meus colegas lá que estão vagos, você não quer ir comigo para Nottingham? Aí eu falei: eu vou. E fui com ele. Ele chamava Clóvis Sacomano Júnior. Quando foi de manhã, nós fomos tomar café, e eu contei esses 2 testemunhos que eu acabei de relatar para os irmãos, contei para ele. Ele falou: irmão, eu estou esperando o resultado da faculdade aí, meus colegas já foram aprovados, já estão viajando, e para mim o meu resultado não saiu. Eu falei: Júnior, é o seguinte, eu não te contei esses 2 testemunhos à toa. Quando saiu o resultado da prova dele, irmão, ele foi reprovado em 4 matérias, nem direito de ficar na faculdade ele não podia. Aí, irmãos, ele chegou para mim: vamos lá era uma verdadeira cidade, irmãos. Nottingham, onde tinha faculdade, ele me mostrou a parte da engenharia mecânica, elétrica, ele queria fazer a parte de engenharia, ele falou: vamos lá na faculdade, talvez a gente encontre os professores. E justamente 2 professores cujas matérias ele tinha se reprovado, uma ele tirou 4,3, a outra 4,5, 6, e daí ele falou: vamos entrar na sala. Eu falei: não, vou ficar nessa antessala aqui, vou fazer um voto por você, meu irmão. Deus me prometeu que todo voto que eu fizesse na presença dele, ele ia dar na minha mão. Então, eu ouvi pelos comentários que foram feitos, irmão, que a coisa ia
estava andando bem. E quando ele saiu daquela sala dos professores, ele saiu para mim chorando e falou, você não sabe, os 2 professores arredondaram a minha nota para 5. Ele falou assim, isso daqui não é o Brasil, isso aqui não acontece na Inglaterra. Eu falei, meu irmão, o coração de todos os homens estão na mão de Deus. Aí, irmãos, ele já podia fazer prova das 2 matérias que faltavam. Aí, na madrugada daquela noite, Deus me despertou e falou, fala pro Júnior que eu não faço obra pela metade. Eu vou completar a obra na vida dele. Eu passei o recado para Deus, depois nós viajamos de lá de Birmingham, de Nottingham para Liverpool, e quando nós chegamos, ele abriu o celular e começou a chorar de novo. E eu falei, Júnior, o que está acontecendo? Ele falou assim, eles me falaram que se eu passar nessas 2 matérias, eu posso fazer engenharia elétrica, que é o que eu estou querendo. Irmãos, e para resumir, ele fez as 2 provas, foi aprovado. Ele mora na Baviera hoje, na Germânia, na Alemanha. Ele já casou. Eu estou agradecendo a Deus, irmãos. E olha, irmãos, para completar o testemunho, eu via que durante a noite a minha casa parecia acesa, as luzes acesas. Eu cheguei com meu filho mais velho, de 7 anos e meio. Falei, é você que está acendendo as luzes? Não, pai. Falei com a minha filha, ela falou também não. Eu falei, olha, o dia que eu pegar, vocês vão me ouvir. Chegou um dia, eu percebi que minha filha saiu do banheiro, deixou todas as luzes acesas lá, umas 4 luzes. Eu cheguei para ela e falei, quer dizer que é você. Aí eu percebi, irmãos, que ela estava dormindo, ela acordou e começou a chorar. Falei, Edelberto, não tem problema. Pode continuar acendendo as luzes que o pai levanta para pagar. E, irmãos, um dia minha esposa percebeu aquele movimento e foi falar o nome dela. Eu falei, não fala nada. Ela falou, por quê? Infelizmente, nossa filha é sonâmbula. Ela falou, meu Deus do céu, não faltava mais nada nessa casa. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Vamos orar a Deus. Irmãos, na hora que nós fomos orar, Deus me mostrou, claro, uma foto. Nós tínhamos ido lá para uma praia de Ubatuba, a minha filha, ali pelas praias da Gaivota, do Hotel das Gaivotas. A minha filha estava com 2 peças, ela tinha só 6 anos de idade, irmão. Alguém falou, tira a parte de cima, outro foi bater uma foto e Deus me mostrou aquela foto. Eu falei, Senhor, não é possível, isso é coisa da minha cabeça, mas se for isso daí, mostra para minha esposa. E de repente, irmãos, quando terminou a oração, perguntei para minha esposa, Deus te mostrou alguma coisa? Mostrou uma foto. Ela tinha 6 álbuns de fotografia, irmãos. Era exatamente aquela foto que Deus pediu. Deus pediu para minha esposa para que acabasse com um livro de sonambulismo, do Pateta, do Mickey, toda aquela coisa, um sapo verde que ela tinha na escola. E aquela foi a noite da libertação, porque nunca mais, irmãos. Hoje minha filha tem 42 anos, nunca mais aquele espírito se manifestou. Eu agradeço a Deus por essa força, perdoa o horário, tudo, por tudo, irmãos. Pela certeza da vida eterna, Deus seja louvado. Deus seja louvado. Estamos na presença de Deus, da querida Irmandade, para agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados e a vida nos céus que Ele me oferece. Eu fui uma filha firme e fiel na fé até o fim. Agradeço pelo lar de paz, pela minha família, pelo dia do meu batismo. Agradeço também, Irmandade, que eu fiz uma viagem, fiquei um tempo com a minha filha em Florianópolis e me surpreendi muito, porque eu vou com muita frequência lá, porque ela faz faculdade lá, é o último ano dela. E eu me surpreendi muito, porque todas as vezes que a gente vai, quando a gente volta, a gente abastece de 2 a 3 vezes o carro, porque a gente sabe que a gente para, né, e tem um gasto, assim, né, um consumo, na verdade. E uns dias antes de eu, né, já estar marcada a nossa viagem para vir embora, eu fui buscar a palavra, e o Senhor mandou na palavra que veio a palavra do socorro, que o socorro nosso seria bem presente, que o nosso socorro viria do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra, que o Senhor estaria no nosso carro junto de nós. E confirmou essa viagem, eu fiquei muito feliz. Fomos abastecer para vir embora e, para nossa surpresa, o nosso carro foi abastecido uma vez, Irmandade. Nós chegamos aqui, nós ficamos assim uma vez lá e depois na estrada a gente abasteceu, mas não gastou nem meio tanque no carro, Irmandade. Eu não acreditava, minha filha olhou ali, minha filha que veio dirigindo, e ela falou, mãe, isso não está certo. Tem alguma coisa de errado, está quebrado, alguma coisa, porque... tanto que nós já andamos mais de 800 quilômetros e nós fizemos em menos de um tanque e meio. Então o Senhor realmente provou que estava conosco nessa viagem e é o motivo de eu agradecer a Deus, Irmandade. Eu fiz um voto hoje de manhã também, que minha filha retornou de avião, porque ela tinha trabalho hoje de manhã lá. E quando eu fui levar ela no aeroporto, ela falou, mãe, nunca aconteceu isso, porque a gente sempre chega com bastante antecedência. E
assim, ela ficou bastante aflita, eu já estava no carro indo embora, ela pediu para que eu orasse, ajudasse ela em oração, porque a fila do raio-x estava muito cheia. Ela falou, mãe, nunca vi uma coisa dessa, eu não vou conseguir pegar esse voo, muitos vão ficar aqui, estão desesperados também. Eu falei, filha, você lembra das palavras, lembra de uma palavra que o Senhor falou que seria com você, em todos os lugares onde você estivesse, para você clamar o sangue do Senhor? E fiz a minha oração dentro do carro, e quando eu cheguei na minha casa, ela mandou uma mensagem para mim, mãe, Deus é fiel, eu já estou aqui dentro do avião. Então é motivo de eu agradecer, Irmandade. Eu fiz um voto que o Senhor fosse com ela nessa causa, porque ela é muito responsável e não poderia perder esse trabalho hoje, porque ela tinha reunião logo de manhã. Então eu agradeço a Deus por tudo, Irmandade, por esta força, e só o nome do Senhor seja hoje eternamente louvado e glorificado. Deus seja louvado. Dou graças a Deus, primeiramente, pela maior obra na minha vida. O Senhor me chamou em 2009. Muitas bênçãos o Senhor tem feito, mas a maior de todas foi a conversão. Porque nós, nessa terra, a gente vai levar nada. Só a nossa alma, se a gente for fiel. Agradeço a Deus, cantando o hino 23. O Senhor fez sentir levantar e agradecer a Deus, primeiramente, da auxiliação da Irmandade Passo Fundo, Rio Grande do Sul, com a santa paz de Deus. Levanto para agradecer a Deus, como cantemos o hino 23. O Senhor firmou meus passos. Como fala no primeiro verso, fala que o Senhor firmou nossos passos. Primeiramente, dou graças a Deus porque o Senhor firmou meus passos. Aonde eu estava, achava que tinha conhecimento, achava que tinha sabedoria, mas não tinha nada, era tolo. Como muitos hoje são tolos. Que quem busca a sabedoria da terra está perdendo tempo. Agradeço a Deus porque o Senhor abriu como aquele homem cego que pediu, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu pedi, Senhor, tem misericórdia de mim, me abra a sabedoria, Senhor. Eu comecei, irmãos, a frequentar academia para ter saúde física. Comecei a frequentar outras coisas. E comecei a abrir portas. Comecei a frequentar praia, isso, aquilo, viagem. Até que um dia o Senhor me deu uma revelação na madrugada, 2017 em Cancún, no México. Fui para lá com uma viagem de trabalho, ganhei da empresa, se fosse para comprar não iria. E naquela noite o Senhor me revelou algo tremendo. E aí comecei a buscar de Deus a sabedoria do céu. Comecei a buscar de Deus a justiça. Por quê, irmão? Porque eu fui buscar na minha árvore. E eu venho da Itália, meus avós são italianos. E eu comecei a buscar. Isso não vale nada. Eu achava que valia. De quem você é filho, de onde que vem. Tudo isso é perder tempo. Comecei a buscar. E descobri que eu era judeu. E comecei a colocar em casa estrela de Davi. Comecei a colocar em casa isso, aquilo. Comecei a colocar o Senhor Jesus de lado. Porque eu sou judeu. A salvação eu tenho por herança. Como os judeus pensam que tem, mas não tem. Eles no último dia vão ter que também reconhecer que só o Senhor é Deus. Agradeço a Deus que o Senhor me provou um culto, congregando. O Senhor falou assim, eu dou a saúde. Eu tiro a saúde. Para quem acha que tem saúde, quem acha que tem que fazer academia, quem acha que tem que se cuidar do corpo, cuida da alma. Porque o corpo quem cuida é o Senhor. Muitos estão cuidando do corpo e esquecendo de cuidar da alma. E eu comecei a academia, e comecei o meu corpo puxar o lado da carne. E aí, quando você busca mais coisa da carne, as coisas da carne aumentam. Até que um dia o Senhor provou minha alma. E deu uma prova. Ano passado foi. Eu não tinha mais prazer de viver. Eu orava dia e noite. Falei, Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor? O Senhor me deu um sonho na madrugada, 114 salmos. Todo o céu e a terra treme na presença de Deus. Na madrugada, buscando a Deus, o Senhor me deu um sonho. Que eu estava em desobediência. Que eu tinha que tirar os estrelas de Davi. Que eu tinha que tirar lá a Bíblia, os negócios que eu tinha lá de judeus, que eu tinha que esquecer. Porque o Senhor me chamou. Eu vim dessa graça, não porque eu quis, porque o Senhor teve misericórdia. Nenhuma da minha família serve a Deus. O Senhor me arrancou do mundo o pecado. Onde eu mentia, roubava, enganava. Em 2009, o Senhor me mostrou essa graça. Família do italiano, todo assim, idólatra. Até quando a cegueira pega nós, porque não é só quem não é crente também está muito cego, tem que abrir os olhos. E eu estava cego. Eu estava achando que estava agradando a Deus. Não estava. E aí eu comecei a botar anel
isso, comprei anel de 10 mil reais lá achando que isso ia trazer prosperidade. Comecei a buscar o que é da terra. E para resumir, irmão, o Senhor naquele sonho mostrou para mim que eu estava em desobediência, como Jonas estava. Eu falei, Senhor, o que eu faço? Limpa a tua casa. Limpa a tua casa. Me busca em primeiro lugar. Busca em primeiro lugar, como fala Mateus 6. Busca em primeiro lugar o Senhor e as demais coisas acrescentadas. A riqueza na minha mão, a saúde na minha mão, tudo na mão de Deus. Agradeço a Deus por tudo. Deus te louvar. Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados e pela coroa de vida eterna que Ele me oferece se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus também pela preparação do meu esposo, que o Senhor separou um dos seus servos para ser meu esposo e um ajudador também. Agradeço a Deus também pelo cargo de porteira na reunião de jovens da Água Rasa, que o Senhor também tem nos dado esse presente, que foi inesperado e foi muito bom. Até hoje a gente consegue agradecer a Deus junto com as crianças e os jovens por todas as vitórias que o Senhor tem dado a eles. Na verdade, agradeço a Deus também porque o Senhor tem ouvido 3 votos que eu fiz em favor do meu esposo, referente à sua saúde. De um dia ele não estava conseguindo respirar, ficou até de madrugada, perto das 3 horas, sem conseguir dormir, sem respirar. E assim que eu orei, o Senhor tem permitido que em pouco tempo ele conseguiu dormir, conseguiu respirar. Agradeço a Deus também que numa outra noite, com muita tribulação, ele não conseguia dormir, nem comer direito, nem trabalhar direito. E o Senhor permitiu também, me fez sentir de fazer um voto. E o Senhor tem abrandado, tem livrado ele um pouco da tribulação. Agradeço a Deus também que eu fiz ainda um outro voto e o Senhor tem vindo ao nosso encontro também referente à saúde. Agradeço a Deus por todos esses votos que o Senhor tem vindo ao meu encontro. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sou grata a Deus primeiramente por ter estimado eu na sua graça e ter prometido a vida eterna. Se eu for firme e fiel até o fim. Sou grata a Deus por quanto o Senhor tem preparado a busca de dons para participar na Zona Norte. E o Senhor tem abençoado bastante. Eu não sabia que era uma preparação de Deus, para que o dia de ontem nós passamos uma guerra muito difícil, porque enquanto minha filha ia tocar na Santa Ceia, eu também. Então foi um dia muito difícil, muito provado, mas durante o tempo minha filha falou assim, mãe, eu não sei como que eu vou tocar na Santa Ceia. É a primeira Santa Ceia que ela toca, por quanto deu uma virose nela, e ela começou a passar mal, e meu esposo chegou do serviço passando mal, cambaleando, e não melhorava, e eu preparei tudo deles, preparei todas as coisas do meu esposo, sapato, todas as coisas, preparei da minha filha, tudo, deixei tudo pertinho deles. E eu cantava o tempo todo, cantava para o Senhor expulsar que espírito que estava querendo impedir minha filha de tocar. E meu esposo tomou a Santa Ceia. Sou grata a Deus por tudo, porque o Senhor veio numa maneira assim que eu peguei e falei assim, eu vou na frente, fui na frente. E eu louvo a Deus quando vi minha filha entrando na congregação, e meu esposo também no lado dos músicos, preparando para tocar, e o Senhor deu a vitória que nós fez, tomou a Santa Ceia pela sua grande misericórdia. Sou grata a Deus por quanto o Senhor tem passado aquele espírito, Senhor, e nós saímos vencedores. Sou grata a Deus por tudo, o Senhor seja muito louvado. Glória a Deus. Amém.